Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Já estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Bom, desde segunda-feira, as famílias já podem fazer o cadastramento para as vagas em creches públicas ou creches conveniadas à Prefeitura. A inscrição tem como objetivo beneficiar crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. E a partir de agora, a gente vai te contar o que é preciso para tentar uma vaga. Ana, a gente tem falado sobre educação, a gente agora continua falando sobre educação infantil, né? Eu quero saber, a princípio, se existe alguma prioridade para as pessoas que vão procurar. Sim, existe, como eu dizia anteriormente, essa questão do Plano Nacional, que uma das metas é a ampliação da educação infantil. O município, ele já tem praticamente o atendimento de 4 a 5 universalizado. Né? Então, a gente atende a praticamente toda a demanda. 0 a 3 é uma iniciativa que vem, né, que passou da assistência para a educação e que vem ampliando. Então, dentro dessa perspectiva, o atendimento ele precisa ser priorizado. Quem que precisa desse atendimento realmente? Porque, na realidade, é um direito. Todos deveriam ter, todos poderiam chegar lá e ter. Mas, nesse momento, a gente precisa priorizar, porque ainda estamos nesse processo de ampliação do atendimento. Né? A prioridade, nesse momento, é para as crianças, né, e as suas famílias que têm vulnerabilidade. Então, a gente vai pensar nessa família que tem a Bolsa Família, é um dos critérios, em famílias que têm crianças com deficiência, em famílias que têm criança com algum tipo de câncer, né, em famílias que tem uma renda muito baixa. Então, a gente vai fazendo uma per capita para ver como que é essa prioridade. A gente tem de 0 a R$ 89, e isso vai ampliando. Né? A gente chega a fazer cadastro de famílias que têm esse valor muito baixo, que vive com esse valor muito baixo por pessoa, e a criança que vai para a casa de acolhimento, né? Essa criança ela já está numa situação também de vulnerabilidade e ela então vai ter essa prioridade depois das prioridades de renda e de vulnerabilidade. E nesse momento a gente está fazendo, né, esse cadastro, chamando o cadastro, e é preciso uma atenção grande para a parte de documentação, porque a documentação ela define esse lugar na lista. Né? Então, se eu esqueço de levar o comprovante do Bolsa Família, isso não conta. Né? Se eu esqueço o laudo do meu filho que tem uma deficiência, isso muda o meu lugar na lista. Então, é preciso uma atenção grande com os documentos e uma atenção grande também do que é necessário. A gente fez essa disponibilização no site da Prefeitura, fizemos nos centros regionais e fizemos também para distribuir para as pessoas. Né? Então, a gente está com uma equipe grande movimentando na cidade, porque anteriormente, isso é uma outra coisa que é importante as pessoas atentarem, o atendimento era no CRAS. Então, as pessoas faziam essa inscrição no CRAS. Agora, nós estamos fazendo nos centros regionais e aqui no Espaço Cidadão, no centro da cidade. As pessoas podem chegar. É claro que elas regionalizam, né? Então, se o centro regional é de Benfica, atende aquela região, da Zona Sul atende aquela região, mas qualquer pessoa de qualquer lugar pode ir a qualquer centro regional. Aqui no centro a gente está concentrando várias regiões. Né? Às vezes a pessoa vem para trabalhar, ou vem trazer o próprio filho, e aí ele já pode fazer aqui no centro regional, no Espaço Cidadão. Tá? Muito bem. O Espaço Cidadão é aonde? O Espaço Cidadão é aqui na antiga prefeitura, no Parque Alfield, né? Na esquina do Parque, na Rua Alfield, no Rio Branco. Isso, na esquina. Estou com os endereços aqui, se você quiser, posso falar os endereços. E aí tem as regionais, né? Sul, a Norte, a gente está com a Oeste e com a Nordeste. E no centro nós estamos atendendo a Sudeste e a Leste, porque não tem centro regional nessas regiões, mas elas são próximas do centro, então a gente está com essa demanda lá no Espaço Cidadão do centro.
E toda a creche na cidade está apta a receber as crianças de todos os bairros? Que cada bairro tem uma creche, né? Não, existe uma escolha. A mãe, o responsável, o pai, o avô, quem cuida dessa criança, ele vai fazer a opção e ele pode fazer de acordo com o endereço da casa ou de acordo com o endereço do trabalho, né? Então, ela vai buscar uma... mobilidade, né? Ela pode escolher uma creche, a gente disponibiliza a lista, onde que é cada creche. Ela escolhe uma creche. Ela pode escolher uma creche de acordo com a necessidade dela. E aí depois vai para esses critérios de prioridade. E esse programa está absorvendo quantas pessoas atualmente? Atualmente a gente já tem uma média de 5 mil crianças. 5 mil crianças. 5 né? mil crianças. Isso Nós temos 46 creches. Isso é um projeto muito interessante porque ele faz uma pré-inserção, né? Porque ele começando com as prioridades, né, de acordo com, eu vou chamar de currículo, né? Mas são os documentos que você diz que deve trazer, né? Esse documento define o seu lugar na fila, né? E o seu lugar demanda a sua prioridade, como para que você seja cidadão, demanda também a sua dificuldade, a sua vulnerabilidade. Sim. E isso é muito interessante, porque você vai pegando a pessoa mais vulnerável, vai fazendo uma inserção nela, e daí ela pode seguir. Né? A questão das deficiências, por exemplo, até mesmo para o trabalho, que hoje em dia se absorve muito os deficientes em trabalhos, né? Eu uma vez assisti uma palestra da mãe de uma pessoa que era surda, né? Mas a gente fala surda muda, mas que era surda, e ela como mãe mostrando as mensagens passadas por eles, a maneira como eles escreviam entre si, e foi uma luz, né? Esse negócio de ter mensagem, que eles começaram a se comunicar pelo telefone sem a audição. E o interessante é o seguinte, que a conclusão que os especialistas chegam é que eles absorvem 30% apenas daquilo que está em volta deles. Então, eles precisam ter uma educação especial. Eles precisam ter uma educação que os emancipe. Né? E é isso que eu estou questionando, se um espaço como esse tem a abertura para a diversidade, tanto de idade, de classes e de condição, né? Como que é a preparação desses profissionais que vão lidar com as crianças? Vou só colocar duas questões que sua fala me fez lembrar. Uma das questões que a gente leva em consideração também é se a pessoa que está responsável pela casa cuida de alguém dentro da casa também. Se ela não pode sair para trabalhar, né? É uma das questões que a gente também leva em consideração. E se ela tem irmão naquela creche que ela está pedindo, porque para essa mãe também não ficar deslocando, esse pai, esse responsável, não ficar deslocando, né? Deixa um aqui, deixa outro ali. Então a gente também tem isso. Você coloca a questão da formação, né? Desse trabalho que é feito. A gente, desde que a educação assumiu a questão das creches, a gente tem cursos de formação, tanto para os educadores quanto para os coordenadores de creche. Por quê? Porque a perspectiva muda, né? Quando você tem uma perspectiva da assistência, você vai pensar no cuidar. Quando você muda para a educação, você tem um cuidar e educar. Então, você precisa compreender quais são as especificidades dessas duas questões. E aí a gente faz esse movimento, tanto com os profissionais que atendem as crianças, as coordenadoras, né, as pessoas que estão orientando esses profissionais, né, e a gente tem esses cursos também relacionados à diversidade. Né. Nesse trabalho da creche em si, né, nos profissionais da creche em si, quando você tem uma criança com alguma deficiência, você tem um profissional de apoio. Né? Nas creches a gente vê pelo número de crianças que tem na sala, e aí, se existe alguma deficiência naquela sala, existe um profissional que vai fazer o apoio dessa sala. O profissional ele não está ali para ficar de babá da criança, a gente brinca. Ele está ali para auxiliar aquele profissional da educação no processo. Mas pode ser mais de uma criança, né? Sim, duas no máximo. Duas no máximo. Porque existe uma especificidade, né? E alguns muitas são vezes, outros são sim, e muitas vezes as questões são mais de locomoção, de alimentação, de higiene, né? Uma criança que tem algum problema que não pode se alimentar sozinha, ou que usa
é cadeirante. Então, esse profissional ele vai fazer esse auxílio nas creches, né? A gente já tem esse movimento. E os cursos que vão trabalhar especificamente a questão da Libras, a questão da paralisia, aí são outras questões. Então, vamos supor que eu tenha uma criança que seja surda, né? Sim. No contexto educacional, ela vai para a sala de aula, ela tem um intérprete de Libras. No contexto de uma creche, né, que ela está sendo, a linguagem é o que ele falou, é só assimila 30% que está em volta dele, às vezes até menos, porque normalmente essa criança não é dado para ela auxiliar Libras e muitas vezes nem a família sabe Libras. Sim. Então, muitas vezes não sabe nem que a criança é surda. Exatamente. Então, ela fica com aquele lado cognitivo dela perdido, porque muitas vezes até 5, 6 anos é onde a criança mais se desenvolve esse lado cognitivo dela. E a criança surda normalmente perde isso quando ele não consegue. Então, a creche tem esse tipo de apoio? Tem que ser rapidinho, tá? Sim, nós temos também os centros que vão trabalhar especificamente com fonoaudiólogo, com psicopedagogo, com outros atendimentos que são necessários fora da creche. Dentro da creche ela vai ter um movimento de interação, de brincadeira. Fora da creche ela vai ter esse outro atendimento que é um suporte para esses tipos de deficiência. Ana, e prazo para inscrição? Sim, do dia 19 até o dia 30 de novembro. A gente vai estar nos centros regionais fazendo esse atendimento e não é por ordem de chegada. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com isso. Nossa, tem que ser... Existe montar uma barraca lá na porta, não precisa, né? Sim, existe uma distribuição de senha, são uma média de 50 senhas por dia e a prioridade também não é por ordem de chegada. Então, eu fui lá, fiz primeiro, a minha vizinha fez por último, recebeu. Não é assim, a gente vai olhar depois todos esses critérios... Classificação. Isso, da documentação. Perfeito. Tá? Débora, dia 24. Dia 25, domingo, agora, o Bolsão. Nós estamos às ordens pelo telefone 3215-6701, pelo nosso site www.colegiopio12.com.br. Estamos esperando vocês para ter até 100% de desconto esse domingo. Perfeito. Cláudio, muito obrigado pela essa oportunidade, tá? De estar aqui na mesa de debate. Né? Isso, com certeza. Vamos estar todos lá para prestigiar essa grande data, que é o troféu Josina Aragão. Perfeito. Uma pessoa muito importante aqui na área educacional da cidade. Eu me sinto muito feliz. Estaremos todos lá, todos com lá certeza, amanhã. Com certeza. Abraão, uma ótima estreia. Muito obrigado, é um prazer te receber aqui. Espero que semana que vem eu vou estar aqui. Gostei muito do dia de hoje. Os assuntos foram muito interessantes. Queria parabenizar o trabalho, o projeto, né? E torcer para que o pessoal venha para o Pio 12. O Pio 12 é realmente um colégio de ponta. E não esquecer do troféu Josina Aragão amanhã. Amanhã. Tá Steca, obrigado. Eu quero cumprimentar todos. Os homenageados, os estreantes e as nossas convidadas hoje trazendo notícias muito boas para Juiz de Fora. Muito obrigado, que todos tenham um bom final de semana. Todo mundo sempre muito quer ser o apresentador. E o apresentador, né? Obrigado, o apresentador que a gente adora. É verdade. Olha só, eu quero agradecer o pessoal de casa que assistiu o programa de hoje. O programa é feito para você, então a gente volta amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa de hoje a partir das 6 horas da tarde, ou de um jeito muito mais simples, no conforto da sua casa. É só você entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, procurando por TV Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.